mais uma vez em live. Boa noite. Confirme para mim, por favor, quem já entrou na live, se vocês estão ouvindo o áudio ok, a imagem ok. Confirma para mim, por favor. Para quem chegou agora, muito boa noite. Terceira live da semana, turma. Terceira vez na semana que a gente está aqui fazendo uma live com vocês. Hoje eu estou com a bike do lado aqui, porque a gente vai fazer alguns ensinamentos, a gente vai aprender algumas coisas sobre o posicionamento na bicicleta, em especial no mountain bike, certo? Então, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, boa noite. Se tiver alguém da comunidade, encare qualquer trilha, já manda uma mensagem aqui para eu saber. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento e eu também vou responder algumas perguntas. Eu até vou pedir já, se você não fez nenhuma pergunta, se você não está na comunidade Encare Qualquer Trilha, já deixa uma pergunta aqui, já a gente vai ler todas as perguntas que estiverem na live e eu também vou ler todas as perguntas da comunidade Encare Qualquer Trilha, certo? Vou dar mais alguns minutinhos para todo mundo entrar na live. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento na bike, certo? Quem já está na live aí, manda para mim, por favor, se está ok o áudio, manda de onde você está, qual a cidade que você mora, quanto tempo pedala, por onde você conheceu a gente, se você já está na comunidade Encare Qualquer Trilha. Para quem não sabe o que é a comunidade Encare Qualquer Trilha, depois que acabar essa live, vocês entram no link lá, certo? Boa noite, sou da comunidade, Dimas Alves Melo. Dimas, seja muito bem-vindo à live. Hoje vai ser uma live muito legal, que a gente vai aprender sobre posicionamento. Se você mandou alguma pergunta lá no grupo, eu vou responder também. Se você não mandou, aproveita para mandar agora, certo? Marte Suede mandou sobre posição de ataque. Eu tinha comentado em vídeos de vocês essa semana. Cara, essa posição de ataque com certeza a gente vai falar hoje. Eu não gosto, inclusive, eu não gosto muito dessa expressão, posição de ataque, sabe? A gente, quando está em cima da bike, a gente pilota e flui na trilha. A gente não ataca a trilha. Mas fica aí que eu vou trazer essa resposta para você. Eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa aí. O Dimas é lá de Campo Grande, Rio Grande do Norte, tem 65 anos. Que legal, Dimas. É um prazer ter você aqui comigo. A Jo Araújo mandou boa noite. Sou de Limoeiro, Pernambuco. Muito boa noite, Jo. Boa noite. Mesmo com short em gel, sinto um desconforto na região abaixo do órgão genital, como se estivesse queimando. Como evitar isso? Sou de Olinda, Pernambuco. A gente vai conversar algumas coisas sobre isso também, sobre posicionamento na bike. Então, legal a sua pergunta, já eu trago ela pra gente aqui, certo? Vou dar só mais um minutinho, turma, para o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento na bike. Nós vamos responder várias perguntas. Então, se você entrou na live agora, continua com a gente acabou de começar, vai ter muita coisa bacana, certo? Boa noite, Claudete, de Panambi, Rio Grande do Sul. Muito legal. Vocês que já estão na live, acompanharam as outras lives que a gente fez, as outras duas lives. A primeira falando sobre dor na lombar e articulações. Ontem a gente fez exercícios para fortalecimento do core, centro do corpo. E hoje a gente vai falar sobre posicionamento na bike, certo? Eu acho que já dá para começar. A Leda Souza mandou boa noite, sou de Itabuna, Bahia. Leandro mandou, sou de Arco Verde, Pernambuco. Claudete, você não está atrasado, a gente acabou de começar, certo? Turma, então eu vou dando sequência na live a partir de agora, começar a introdução sobre posicionamento na bike. E se você tiver qualquer pergunta no meio do caminho, vai fazendo, que o pessoal da produção vai me ajudar aqui a ler essas perguntas depois. E eu também vou trazer algumas perguntas do grupo, da comunidade Encare Qualquer Trilha, certo? Então vamos começar. Uma questão importante. Teve uma pergunta aqui, ó. Vai ter no YouTube esses vídeos? Porque eu vou ter uma reunião agora no trabalho. Sim, a gente vai salvar esses vídeos. Mas primeiro você precisa entrar no link lá na bio, fazer a sua inscrição no Encare Qualquer Trilha para você ter acesso a esses vídeos depois. Beleza? O Júnior mandou, que é de Sobral, Ceará. Muito boa noite, Júnior. Vamos começar então, turma. Aqui eu estou com uma bicicleta, não necessariamente é uma bike com uma altura normal de uma bike de mountain bike, mas é uma bicicleta de pump track. Mas a única coisa que eu precisava hoje era de um pedal, de um guidão, de um banco para eu explicar algumas coisas, certo?
Já pegando um tema muito importante, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem dúvida, é como se posicionar na bike, né? E aí, às vezes, a gente tem alguns erros, como jogar o quadril para trás, né? Então, eu vou dar uma breve passada em alguns erros aqui, e depois a gente vai conversar melhor, tá? Mas você vai se identificar com algum desses erros. O primeiro deles é na hora de descer alguma coisa, jogar o quadril lá para trás, esse é o primeiro erro. Andar com os braços esticados e duros é um erro. Às vezes a gente anda à frente do guidão, né? É outro erro. Tem um erro muito comum também que muita gente faz, que é andar com um pé abaixo e outro acima. Isso aqui também é muito arriscado, tá? Então a gente vai falar sobre várias coisas hoje. Para começar, o assunto mais importante, o ponto mais importante quando a gente está em cima da bike é os pés, certo? É a gente pensar primeiro nos pés, por quê? Os pés, quando a gente está em cima da bike, o pedal é o nosso chão, né? Onde a gente está em pé. A gente fica em pé com o peso do nosso corpo em cima do pedal. Então essa parte é muito importante, certo? Quando a gente está com o pé no pedal, né? Então o primeiro erro mais comum, principalmente para quem é iniciante, deixar um pé embaixo e outro em cima, tá? Isso aqui acontece por dois fatores. Primeiro fator, normalmente mulheres têm esse costume mais frequente, ou quem está muito iniciante mesmo, que é ficar sentado na bike, né, que eu estou com o banco meio baixo, mas que é ficar sentado na bike e deixar um pé embaixo e outro em cima como apoio, tá? E por que isso não pode acontecer? Quando a gente está no meio da trilha e a gente deixa um pedal embaixo, às vezes pode ter uma pedra ou uma raiz aqui no chão, ó, e a gente pode bater nela com o pé, né? E isso aqui é um risco muito grande, ainda mais se você estiver fazendo uma curva, né? Então imagina que você está fazendo uma curva e está com o pé lá embaixo. Então a primeira coisa que você que está assistindo essa live já vai começar a corrigir a partir de amanhã, ou do próximo pedal que você fizer, é não deixar um pé embaixo ou outro em cima, e sempre os dois pés em paralelo. Isso é muito importante, tá? Então o primeiro ponto que você já aprendeu nessa live, nesse estudo, é deixar os dois pés sempre em paralelo e jamais o pé em cima do outro, certo? Eu tenho certeza que você já errou isso, porque todo mundo que começa a pedalar errou isso alguma vez, tá? Já pegando esse gancho então do pedal, eu já vou responder a primeira pergunta, que é uma pergunta que um ciclista fez agora na live. Ele perguntou se tem alguma coisa para fazer quando dói, né, o contato do quadril, da bunda com o banco, né? Habitualmente, isso acontece porque você deve soltar muito peso no banco, é a primeira coisa, né? Então, se você pedala aí 70, 80 km e fica 100% do tempo sentado no banco, nas descidas, nos buracos, né? A bike vai devolvendo todo o impacto para você e isso pode ser ruim. Então comece a ficar mais em pé na bike, também é um ponto. E a segunda coisa, às vezes seria muito alto para você, né? Quando a gente pedala, a gente não pode esticar o joelho por completo, aí já entra outros fatores de bike fit, por exemplo, tá bom? Então eu espero que pelo menos você começar a ficar mais em pé na bike já possa resolver um pouco o seu problema, tá? Então, para quem está chegando na live agora, a gente está falando hoje sobre posicionamento na bike e a gente já falou sobre o posicionamento dos pés. Sempre manter um pé em paralelo com o outro e nunca um pé embaixo ou em cima, tá? Eu estou trazendo aqui os principais erros e agora a gente vai falar de um erro muito comum para quem está começando no pedal, certo? Que é a utilização dos freios, manete e também das manoplas, onde a gente coloca a mão no guidão, tá? Para começar esse assunto, é importante entender que quando a gente compra a bicicleta, principalmente se a gente compra na loja, ela vem de fábrica, a loja monta, às vezes ela já vem algumas partes montadas e a loja entrega isso para você. Só que muitos ajustes são individuais e muitos ajustes não são feitos na bicicletaria. Tá? Então, às vezes o freio vem tudo errado, vem tudo torto, então vamos aprender um pouquinho como lidar com esse aqui, com esse cockpit aqui, né, com o setup da bike
e em relação aos freios é a manopla que interfere muito no posicionamento. Então a primeira coisa que eu tenho certeza que quem está assistindo aí já viu é a quantidade de dedos que a gente usa para frear a bicicleta, tá? Aqui na manete. Muitas pessoas que eu já vi usam os 3 dedos, os 2 dedos, ou pior ainda, usam o dedo do meio, tá? O ideal, o correto para você começar a pilotar a sua bike bem é deixar somente o dedo indicador no freio, tá? E isso é regra. Por quê? A manopla aqui no guidão é onde a gente realmente apoia as mãos, fica com os braços para pilotar a bike, né? Então, quanto mais dedos a gente tiver na manete, menos dedos a gente está na manopla e menos segurança a gente tem na pilotagem. E outra coisa também, a maioria das bikes hoje já vem com freio hidráulico, né? Se ela não for muito simples, ela já vem com freio hidráulico, então não tem necessidade nenhuma de você ficar apertando com 2, 3 dedos o freio, sendo que não é a força da sua apertada que vai frear a bike, e sim o sistema de óleo hidráulico aqui que vai frear a sua bicicleta. Então, a partir de hoje, comece a pedalar, deixando somente o dedo indicador na manete de freio, e não mais 2 dedos, 3 dedos, tá? Só que daí a gente tem um problema. Às vezes a sua bike, se ela veio montada de fábrica, você nunca mexeu, às vezes essa manete de freio aqui é muito grande e ela fica sobrando espaço. E aí você não consegue colocar o indicador, senão você tem que deixar a mão fora da manopla. Se isso estiver acontecendo, basta você pegar a chave Allen, aproximar um pouquinho os freios aqui e deixar somente os dedos indicadores no freio, tá? Isso é muito importante para o posicionamento. Então, até agora, a gente aprendeu 2 coisas. Primeira coisa, os pedais, sempre em paralelo, nunca um em cima e outro embaixo, sempre em paralelo. E a segunda coisa é deixar um dedo só no freio, certo? Então, turma, eu peço para você que está acompanhando essa live, se você está gostando do conteúdo, para a gente continuar, coloque nos comentários aí, por favor, um dedo só no freio, certo? E pedais em paralelo. Coloque nos comentários aqui para mim. Você que quer pilotar bem, a gente tem que deixar então um dedo só no freio. Então coloque aqui no comentário, um dedo no freio e pés em paralelo, tá? Pedais em paralelo. Se você começar a fazer isso a partir de amanhã, pode ter certeza que a sua pilotagem já vai mudar, certo? Quem está assistindo a live aí, turma, comenta para interagir, para que essa live chegue em mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento, para todo mundo conseguir pilotar bem a bike com segurança, certo? Então, o primeiro já comentou aí, a Lourdes, um dedo no freio e pedais paralelos. Parabéns, Lourdes. Dimas já comentou, Leila Souza comentou, legal demais, turma. Isso aí, você já pode começar a fazer amanhã e acredita, vai mudar o seu pedal, inclusive para os próximos passos que eu vou falar aqui do posicionamento, beleza? Tiago também já mandou, Vitor mandou, legal demais, turma. Agora, então, a gente aprendeu sobre os pedais, aprendeu sobre o dedo no freio, e agora a gente vai pegar uma posição completa. E aí, o que você tem que entender? Obviamente, para você ter realmente uma melhora significativa na pilotagem, essa aula tinha que ser muito melhor, tá? Muito mais ampla, com muito mais tempo, execução e tudo mais. Porém, eu estou trazendo para vocês aqui, então, o posicionamento básico, que agora a gente vai falar sobre, inclusive, um comentário que teve no começo da live, que foi sobre a posição de ataque, tá? Então, você que está nessa live, presta muita atenção agora, que isso aqui coloca em risco a sua pilotagem no mountain bike. Presta muita atenção no posicionamento. Se durante a minha execução que você tiver alguma dúvida, solta nos comentários aí, que já já a gente vai ver todas as perguntas, tanto as da live quanto as da comunidade, certo? Então aqui, quando a gente está em cima da bike, né? Então, igual eu já respondi o comentário, eu não gosto de usar essa expressão de posição de ataque, certo? Ultimamente eu tenho passado para meus alunos, eu falo posição de trilha, posição de descida, tá? Por quê? Quando a gente está na trilha, na hora de enfrentar os obstáculos, quando a gente fala posição de ataque, a gente associa deixar o nosso corpo atacando. Então, quando a gente está atacando,
atacando alguma coisa, a gente está rígido, forte, pressão, a gente está nervoso, atacando alguma coisa. E se a gente fica assim na trilha, a gente acaba recebendo todo o impacto de volta, tá? Então, se a trilha tem raízes, pedras, quando a gente está em posição de ataque, né, que costuma ser assim, ó, posição de ataque e tal, qualquer coisa que você vai bater, então imagina que esse halter aqui uma raiz, né? A hora que você está em posição de ataque, você bate, a bike vai só quicando, vai só balançando, e você vai se perdendo todo durante a trilha, e acaba você não conseguiu fazer nada, certo? Então vamos deixar isso um pouco mais leve. Vamos falar que isso se chama posicionamento de descida, posicionamento de trilha, certo? Quando a gente fala então de posicionamento de trilha, a bicicleta, todas as bicicletas de montanha têm uma suspensão na frente, né, que ela obrigatoriamente amortece um pouco os impactos, e algumas bikes têm um amortecedor atrás, são as bikes full suspension. Full suspension. Difícil falar, né? Suspensão full, certo? Quem souber melhor inglês aí, depois me ensina a pronúncia disso. Então, turma, quando a gente está descendo uma trilha, é muito importante que a gente também use as nossas articulações, tá? Então, o que eu quero dizer? A primeira articulação que a gente tem é a articulação do tornozelo. E principalmente para quem pedala clipado, costuma ficar com o pé muito rígido, às vezes até na ponta do pé, tá? Então a primeira coisa é tentar relaxar mais os tornozelos, para que na hora que a gente for transpor os obstáculos, os tornozelos eles vão trabalhando junto com os pedais, junto com a suspensão, certo? Depois do tornozelo, a gente tem o joelho. Então o joelho é importante também ficar flexionado, para trabalhar durante a descida das trilhas. E a terceira coisa é deixar os cotovelos também flexionados, olhando lá para frente. Só que essa posição flexionada não significa que eu vou ficar duro, não significa que eu vou ficar assim, pá, posição de ataque, duro, batendo em tudo na trilha, tá? Eu fico com as minhas articulações flexionadas, mas eu movimento, eu não deixo o meu corpo 100% duro, certo? Então, quando a gente pega a posição de frente aqui, ó, por que eu não posso ficar duro? Se eu ficar duro na bike, todo o impacto vai voltar para mim, certo? Então, se eu ficar duro, eu também não consigo fazer movimentações de curva, por exemplo. Agora, se eu fico mais relaxado, eu consigo fazer curva, eu consigo flexionar, estender meus braços, tá? Um erro muito comum é deixar os braços duros. Por quê? Automaticamente, quando a gente está numa trilha nova, um obstáculo difícil, a gente fica com medo. E quando a gente está com medo, a gente fica rígido, né? Posição de ataque de novo. Então, o mais importante é deixar essas articulações flexionadas e não ficar rígido na bike. E sim, ficar maleável, para a bike movimentar, para a bike poder trabalhar. E se a gente fica com o braço duro, tudo que tiver de impacto na bike vai voltar para você. Você vai ficar chacoalhando na bike. Certo? Então, turma, o que a gente aprendeu até então sobre o posicionamento? A primeira coisa que a gente aprendeu foi os pés sempre paralelos, nunca um pé embaixo e outro em cima. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente aprendeu foi deixar o dedo só na manete de freio, nunca os dois, nunca os três. E a terceira coisa que a gente aprendeu agora é que quando a gente está em cima da bike pilotando, a gente deixa as articulações flexionadas e leves, e não o corpo duro, em posição de ataque. Certo? Então, coloquem para mim, por favor, vamos colocar só para vocês interagirem comigo, coloca no comentário aqui, um bom posicionamento é o corpo fluido. Um bom posicionamento é o corpo fluido. Por quê? Quando a gente está na trilha, né, às vezes algumas pessoas até usam essa expressão flow, né? No flow pode ser em várias modalidades, na moto, na bike, no skate. Você pode ver que quem anda mais bonito nesses esportes, na bike, na moto, no skate, costuma fluir junto com o desenho das curvas, junto com o desenho da pista, junto com os obstáculos, né? E não é aquela pessoa que fica dura. Por isso que eu não concordo muito com essa posição de ataque. E sim, você sempre fluindo nas trilhas, certo? Um bom posicionamento é o corpo fluindo, certo? A gente fluindo em cima da trilha. Legal demais, turma. A Lourdes mandou aqui.
mora em Espírito Santo do Piauí. É aqui pertinho da minha cidade, Lourdes. Lá realmente tem muito morro mesmo. Turma, então, a gente já aprendeu sobre posicionamento, legal demais todo mundo comentando, fico muito feliz por isso. E eu tenho certeza que esses passos que eu dei aqui para vocês, essas breves instruções, já servem muito para você começar a fazer a partir de amanhã. Na hora que você subir na bike amanhã, lembra que na hora que você for descer uma trilha, o corpo tem que ficar flexionado, movimentando junto com a bike, desde o tornozelo, joelho, cotovelos, certo? A gente nunca pode ficar com o corpo rígido, travado demais. A gente nunca usa 3 dedos, 2 dedos no freio, sempre um dedo só, certo? E para você que quer realmente evoluir, se você está aqui nessa live, você quer realmente evoluir na bike. E a gente precisa fazer muitos exercícios para isso, né? E tem que ser exercício desde o básico, desde o mais simples até o mais complexo. E agora que entra, antes da gente responder as perguntas, eu queria mostrar para vocês um exercício que você pode fazer em qualquer momento na sua bike. Você não precisa de equipamento, não precisa de conta, você só precisa ter uma rua, uma estrada de terra, uma rua, uma calçada, uma garagem e a sua bike para fazer esse exercício, tá? Que é um exercício de equilíbrio, né? Nada mais é do que tentar ficar equilibrado na bike sem colocar os pés no chão, tá? Então eu estou passando aqui agora um exercício para você começar a fazer a partir de amanhã, certo? Como é um exercício novo, e eu tenho certeza que muitas pessoas aí provavelmente nunca fizeram esse exercício, ele é difícil. E eu aconselho fazer de tênis, não fazer clipado, certo? Basicamente é deixar somente um dedo no freio, igual a gente já aprendeu hoje. Os pés têm que ficar em paralelo e não um em cima do outro. E a gente tem que deixar o tornozelo relaxar, tá? É muito simples, você pode fazer na garagem da sua casa agora, inclusive. Então o que você faz? Primeiro você posiciona, segura o freio aqui com um dedo só, tenta achar um ponto fixo para você olhar. Então quando a gente vai equilibrar na bike, a gente precisa achar um ponto fixo, tá? E aí você coloca o outro pé no pedal, posiciona os 2 pés em paralelo, certo? Então você posiciona os 2 pés em paralelo. Tá difícil aqui, turma. Então, ó, posicionou o pé em paralelo, você vai tentar ficar concentrar olhando um ponto fixo, apertando o freio, com os pés relaxados e tentar equilibrar em cima da bike, tá? Se você está começando, é normal desequilibrar, é normal às vezes deixar que a bike ande um pouquinho para que você consiga equilibrar em cima, mas eu garanto que não é muito difícil conseguir o equilíbrio, tá? Se você não consegue ficar 100% parado, o que você pode fazer? Ao invés de já começar apertando o freio, você pode deixar a bike pegar um pouquinho de velocidade, sabe? Só descer um pouquinho assim, e você solta, deixa ela andar um pouquinho e começa a tentar equilibrar com ela em movimento, tá? Ela em movimento já é mais fácil um pouco. Esse segundo estágio, que é ficar 100% parado, já é um pouquinho mais difícil, certo? E esse exercício, turma, você pode fazer literalmente, em qualquer lugar, sem precisar de equipamento, sem precisar de nada, tá? Então lembra, um dedo na manete de freio, sobe na bike, posiciona os pedais, acha um ponto fixo para olhar, relaxa os tornozelos e tenta ficar equilibrado. Você pode fazer isso no semáforo, você pode fazer isso na sua garagem, você pode fazer na rua de casa, você pode fazer na trilha enquanto você está esperando seus amigos, na estrada de terra, certo? Isso aqui já é um primeiro exercício para você começar a equilibrar na bike, certo? E é muito legal, mesmo que eu já consiga fazer alguns exercícios, eu sempre tento trazer esses exercícios básicos para a minha rotina, sabe? Que são realmente muito importantes, tá bom? Então, turma, trouxe vários pontos hoje já sobre posicionamento. Igual eu falei, para que seja realmente um aprendizado profundo, a gente precisa de muitos exercícios os quais vocês terão acesso em breve, tá? E eu já quero deixar o convite para você, antes de eu ler as perguntas, tá? Então, enquanto eu vou falando isso aqui, podem me mandar perguntas, mandem as perguntas que eu vou começar a responder a partir de agora, tá? Mas depois que acabar essa live aqui, sai da live,
entra lá no link da bio e se inscreva para você participar com a gente de jornada Encare Qualquer Trilha. Só vai ter acesso ao link, às informações, quem tiver na comunidade do Encare Qualquer Trilha, ok? Então agora vamos lá responder algumas perguntas que a gente teve no grupo, na comunidade Encare Qualquer Trilha, certo? Primeira coisa que na verdade a gente resumiu algumas perguntas, porque tiveram algumas parecidas, obviamente, porque todo ciclista passa por algumas dificuldades que são iguais, né? Então aqui já teve uma pergunta assim, ó: como melhorar técnicas nos drops e fortalecer o pulso? Sinto bem dolorido depois de um tempo em saltos. Como resolvo? Ele já pegou o gancho aqui e colocou: subidas mais técnicas com pedras e galhos, o que eu faço? Essa pergunta foi do João Vitor, lá da comunidade Encare Qualquer Trilha, certo? Então a primeira pergunta dele foi: como descer drops, né? Drops, a gente chama de drop quando é uma descida, ou às vezes um gap, né, que é um degrau, tal. A primeira coisa a se fazer para melhorar quando a gente vai descer uma trilha é exatamente esse posicionamento que a gente aprendeu anteriormente, que é deixar os pés em paralelo, os cotovelos flexionados, olhando para frente, joelho flexionado, tornozelo leve para movimentar junto, né? Porque sempre que a gente vai dropar, tem raiz, tem pedra, às vezes tem um airtime, não tem um ar, e aí quando a gente vai aterrissar de novo, a gente precisa estar com o corpo macio, tá? Pensa que todo obstáculo na trilha, se a gente passa em cima dele 100% duro, ele vai devolver um impacto para nós. Então a gente tem que tentar passar um pouco mais leve em cima dele, tá? E aí sobre as subidas técnicas é basicamente aprender também a se movimentar junto com os obstáculos, sabe? Então quando a gente está em cima da bike só sentado, ou só duro e só pedalando, a gente não consegue transpor os obstáculos como deveria ser, tá? Outra pergunta aqui que a gente teve, que é o seguinte: como transpor obstáculos quando eu já estou cansado? Isso é uma pergunta muito boa. E o que acontece? Primeira coisa, para você transpor melhor os obstáculos, você precisa fazer exercícios de técnicas de pilotagem. Isso é fato, tá? Desde os exercícios básicos, igual eu já mostrei aqui, um exercício de equilíbrio, até exercícios mais avançados, beleza? Mas a segunda coisa é o treinamento fora da bike. Por quê? Aqui no treinamento, como a gente faz aqui no CT e também vai ter disponível no Encare Qualquer Trilha, a gente faz exercícios que exigem de concentração, de equilíbrio, de respiração, justamente quando você está cansado. Então a prática de atividades que você tem que se concentrar mesmo estando cansado, pode transferir para a bike e trazer melhoras significativas, tá? Outra coisa muito comum que eu só sinto dor na mão. Tem outra pergunta aqui: eu sinto formigamento e dor na mão. Eu sinto mais formigamento e dormência na mão. Sinto dores na mão. Então assim, a gente teve muitas perguntas: Joaquim, André, Robert, e o Robert adicionou aqui também: entrei por conta das dores no pescoço. Então vamos trazer essas duas questões: dores nas mãos e dores no pescoço, tá? Primeira coisa, a gente estava falando sobre dores nas mãos, né? Lembra que eu expliquei para vocês que o posicionamento na manete, no freio, né? A gente tem que posicionar sempre com um dedo só no freio, com os cotovelos flexionados. Então 90%, agora quando a gente resume ali as perguntas do grupo, né? 80% dos questionamentos são dores nas mãos, certo? Dores em outras articulações como lombar, pescoço, né? E também medo e insegurança de frequentar trilhas mais técnicas, beleza? Então a primeira coisa, as dores nas mãos, a gente tem a princípio assim ao menos 3 pontos para ser trabalhado. Primeiro ponto, bom posicionamento de mãos, dedo no freio e cotovelos, tá? Então um posicionamento na bike. Segunda coisa, treinar especificamente fora da bike. Por quê? Quando a gente realiza o treino fora, a gente faz exercícios com barra,
a gente faz exercícios que tem que sustentar peso. Eu tenho equipamentos aqui que a gente trabalha a força de antebraços. Então você vai trabalhando a resistência muscular para que você jogue aí para você. Então, turma, esse aqui com movimentos dos dedos, das mãos, antes de subir na bike, já vai ajudar você a manter essa articulação aquecida. E o pescoço a mesma coisa. Antes de você sair, você precisa movimentar o pescoço, fazer o aquecimento e depois também praticar o posicionamento na bike. Então, resumidamente, turma, para todas as perguntas, para todos os questionamentos, como eu vou melhorar o meu posicionamento na bike, certo? Primeira coisa, ser humilde o suficiente para começar a fazer um aprendizado do zero. Então, daqui a um tempo, a gente vai oferecer esse trabalho de técnica de pilotagem através do Encare Qualquer Trilha. Então, se você não fez a inscrição, já faz lá, que a gente vai ensinar muita coisa. Então, a gente traz exercícios básicos para você começar a aprender o posicionamento do zero, que isso é muito importante. Eu já fiz isso e me ajudou muito na evolução, tá? A segunda coisa é não achar que é coragem. Então, você não vai melhorar nas trilhas, você não vai melhorar a sua técnica por coragem. O corajoso costuma se machucar muito, tá? Aquele cara que treina, que tem paciência, que respeita, que tem a humildade de fazer os exercícios básicos, ele evolui com mais segurança. Pode ser que ele demore mais tempo para passar aquele obstáculo que ele queria, mas pelo menos ele não vai se machucar, né? E a terceira coisa é fazer o treinamento fora da bike. Então, eu deixei um equipamento aqui, que inclusive esse equipamento é um equipamento que tem muitas variedades. Então, para quem está presente no Encare Qualquer Trilha, já vai aprender algumas coisas com esse equipamento, tá? Então, vamos dizer aqui, ó, esse aqui é um equipamento que a gente trabalha equilíbrio, concentração, consciência corporal, né? Então, a gente tem vários exercícios que a gente faz aqui no CT, que a gente utiliza esse disco de equilíbrio. Isso aqui já traz muitas melhorias para a gente passar para a bike na hora da pilotagem, tá? Então percebem como é tudo uma junção de coisas. Então, para melhorar o posicionamento, eu preciso treinar fora da bike também, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Uma coisa vai agregando com a outra. Os exercícios de posicionamento na bike, os treinos fora da bike, os exercícios básicos, os exercícios avançados, tudo isso vai fazendo com que você, que está começando agora, ou que já é intermediário, consiga ter um bom posicionamento na bike e evolua realmente com segurança, certo? Então eu falo isso tudo de coração, presta muita atenção nisso. Eu comecei na bike do zero, sem saber pilotar, sem saber como é que usa o freio, e eu ficaria muito feliz se tivesse alguém lá no começo que me passasse tudo que eu estou passando para vocês, que me falasse, ó, o freio usa assim, os cotovelos deixa assim, tornozelo deixa assim, o posicionamento quando vai descer, quando vai entrar na trilha, quando vai sair da trilha, quando vai subir, certo? Então o posicionamento é uma coisa treinável, não somente em cima da bike, como também fora da bike, certo? Então se você está pegando o raciocínio, eu tenho certeza que você ficou com vontade de aprender, isso é normal, tá? Então deixa nos comentários aqui para eu saber, coloca aqui, ó, eu quero pilotar minha bike bem, coloca aqui nos comentários. Porque tudo na vida, para você que quer pilotar a bike bem, você precisa primeiro pensar nisso, começar a atrair isso, para que você depois tenha vontade, desempenho, empenho, né, coragem de começar a fazer os exercícios do Encare Qualquer Trilha, começar a se dedicar para treinar, para começar a evoluir. Então deixa aqui nos comentários, eu quero dominar a minha bike, eu quero dominar a pilotagem da minha bike. Deixa aqui nos comentários para mim, turma, para eu ver quem realmente quer aprender. Eu quero pilotar minha bike bem. Essa é a frase, eu falei errado agora. Eu quero pilotar minha bike bem. Deixa nos comentários aqui, turma. Eu quero pilotar minha bike bem. Então, para você, ciclista, iniciante, intermediário, que quer realmente aprender a pilotar a bike bem, eu faço um convite. A hora que acabar a live, entra no link lá na bio, faça a sua inscrição no Jornada em Qualquer Trilha, Jornada Encare Qualquer Trilha, porque aqui a gente trouxe 3 lives com o básico, mas no Jornada Encare Qualquer Trilha a gente já vai aprofundar muito mais nesse assunto, tá? Então eu tô vendo todo mundo comentando aqui, eu quero pilotar minha bike bem, eu quero pilotar minha bike bem. Então, ó,
eu já trouxe muitos aprendizados para você começar a fazer amanhã. Então lembra do dedo no freio, lembra dos pés no pedal, lembra dos cotovelos flexionados, lembra dos joelhos e tornozelos flexionados, lembra sempre de olhar para frente e lembra que você tem quem te ajuda nessa. Sou eu, é o método FA High Performance, eu encaro qualquer trilha, certo? Então para você que acompanha a live, tá aqui, meu muito obrigado. Deixa seu comentário aqui se você curtiu. Eu estou vendo várias pessoas comentando, eu quero pilotar bem. Então Claudete, Leda, Dimas que está lá no Encaro Qualquer Trilha, Pedal Matinal, Rony, Pedro, Ricardo, Caio, Jô, Vitor, Lourdes, muito obrigado por acompanhar até aqui. A gente teve muitas perguntas lá no grupo e a gente vai responder todas elas para quem fizer a inscrição, para quem continuar lá no grupo, certo? Se você comentou, eu quero pilotar minha bike bem, finaliza a live, entra no link, faça a sua inscrição no Jornada Encare Qualquer Trilha, a gente vai trazer muito conhecimento. Para quem acompanhou até aqui, meu muito obrigado, boa noite, que você possa começar os exercícios que eu passei aqui amanhã, que você possa aprender a pilotar a sua bike bem, certo? Que vocês tenham um ótimo descanso, obrigado por acompanhar a live, continua acompanhando nossos conteúdos, mostra a página para os seus amigos, compartilha com seus amigos, com a sua família, o grupo do pedal, entra no link do nosso YouTube também, que tem bastante conteúdo legal lá, e muito obrigado a Jo mandou aqui, eu quero aprender mais, então no grupo tem o link. Não, na verdade, Jo, você vai finalizar essa live, vai entrar na nossa página, na página desse Instagram, aqui lá na bio, lá no começo, tem lá o link, Encare Qualquer Trilha. Você vai entrar nesse link, fazer sua inscrição, você já vai ser direcionado automaticamente para o grupo, beleza? Então eu espero que dê certo para você e espero ver você nas próximas lives. Turma, excelente noite, muito obrigado. Lembre-se, Jornada Encare Qualquer Trilha, isso vai trazer muito conhecimento para você que quer evoluir na bike. Valeu!